Olá, meus queridos, que bom estar aqui novamente para, junto com você, meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver algo muito especial que está descrito no livro de Mateus, capítulo 14, dos versos de 22 até o 33. Eu vou ler com vocês, tá bom? A Palavra de Deus nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos o barco, cessou o vento. Ah, meus queridos, essa passagem pode nos ensinar tantas coisas, tantas lições preciosas. Mas o que eu trouxe pra gente hoje foi o seguinte: eu me lembro de uma época que a minha irmã dizia assim: "Ai, Lígia, como eu queria ter andado com Jesus, como eu queria ter vivido naquele tempo, ter Ele todo o tempo ao nosso lado, vendo os seus milagres, as suas doces palavras." E um dia, eu pensando naquela situação, eu pensei assim: puxa vida, que privilégio ainda maior temos nós nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Deus Altíssimo, morada do Espírito Santo. Queridos, nós temos Jesus habitando dentro de nós através do seu Espírito 24 horas por dia. Se nós nos silenciarmos, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Então, eu queria meditar junto com você em alguns detalhes muito interessantes que tem muito a ver com a nossa vida nos dias de hoje, com a maneira como nós nos portamos diante das circunstâncias. Aqui, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que esse milagre aconteceu logo após o milagre da multiplicação dos pães. Então, os discípulos tinham acabado de ver Jesus realizar milagres maravilhosos. Mas ali no versículo 22, nós vemos que Jesus diz para eles assim: "Olha, vai agora para o barco que eu vou despedir a multidão e então eu vou lá para o monte orar." Então, uma das coisas que eu queria meditar com você é sobre a importância da oração. O próprio Jesus, sendo homem, sendo Deus, habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, ele tinha o hábito de orar. Jesus também, como homem, mesmo sendo Deus, porque a gente tem que lembrar que ele abriu mão dos seus atributos divinos para sentir todas as nossas dores aqui na terra, né? Para se transformar no nosso sumo sacerdote. Então a palavra de Deus diz que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus chorou, né? Então aqui nesse momento Jesus sentiu a necessidade de orar. E eu creio que Jesus quis orar porque naquele momento Jesus precisava encontrar forças no Senhor, forças em Deus,
para continuar a sua jornada aqui sobre a terra. Porque Jesus servia todo o tempo, curando, trazendo palavras de ânimo, palavras de motivação para as pessoas. Então, quando ele precisava renovar as suas forças, era nos pés do Senhor que ele a encontrava. E eu queria dizer para vocês, meus queridos, que nós também podemos encontrar essa força. Nós precisamos de um tempo a sós com Deus, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, para que a gente possa continuar a nossa jornada aqui nessa terra, cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Para que a gente possa ter sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós não vivamos uma vida sem sentido, mas que a gente possa encontrar no Senhor a razão do nosso viver. Então, enquanto Jesus estava lá no monte orando e os discípulos foram para o barco, a palavra de Deus nos diz aqui que no versículo 24, então o barco já estava longe, alguns estádios da terra, e estava sendo açoitado pelas ondas. Meus queridos, eu não sei se você já visualizou alguma vez essa situação, mas eu fico imaginando a gente no meio do mar, o mar agitado pelas ondas, e eu imagino que eles estavam assim, cobertos de pavor e de medo. Mas eu fico pensando ao mesmo tempo que eles conheciam Jesus, eles andavam com Jesus, conheciam do seu poder, da sua autoridade, e eles podiam ter clamado a Jesus naquele momento, mas eles se deixaram tomar pelo medo, pelo desespero, porque nós vemos aqui no versículo 25, eu imagino que Jesus, na sua onisciência, né, porque Jesus era conhecedor de todas as coisas, até dos sofrimentos que ele haveria de sofrer, por isso ele suou gotas de sangue no Getsemane. Então eu creio que naquele momento ali, Jesus sabia do desespero deles, né, da angústia deles. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que a luz está se apagando. Mas então, eu creio que naquele momento Jesus sabia que eles estavam aflitos. E a palavra de Deus diz que Jesus veio ter com eles. É lindo isso, meus queridos, porque às vezes no meio da nossa caminhada, na nossa jornada, muitas vezes nós esquecemos que Jesus existe, que Jesus nos ama e que Ele tem poder para transformar as circunstâncias da nossa vida. E muitas vezes nós encontramos dominados pelo medo. Nós vivemos dias de angústias, dias de dor, perdemos pessoas que amamos, pessoas que conhecemos, e vemos o sofrimento de tantas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nos vemos tomados pelo medo, pela angústia e pelo desespero. Mas em vez disso, devemos trocar esse sentimento por um sentimento de clamor, de busca, de pedido de socorro a Deus. Mas, gente, olha, é tão lindo, porque mesmo quando nós nos esquecemos de fazer isso, Ele vem ter conosco, Ele vem nos visitar. Ele vem de diferentes maneiras. Ele vem às vezes nos lembrando de algum versículo da palavra de Deus, como ele disse em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é palavra de Jesus para nós. Então nós temos que crer, Ele está conosco. Então Ele nos traz a lembrança isso de diferentes formas, manda pessoas para falar conosco, trazendo uma palavra de motivação, muda as circunstâncias da nossa vida, abre os nossos olhos espirituais, mas quando nós o buscamos, o poder é tão grande, o renovo é tão grande, e a visão da vida, das circunstâncias, ela muda completamente na nossa vida. Então não nos esqueçamos, quando o medo vier, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos ajudar a vencer aquele momento, a vencer aquele medo que nos rodeia, né? Outra coisa que a gente pode aprender aqui nessa passagem é que quando Jesus veio ao encontro deles, eles ficaram com medo. No verso 26, fala que os discípulos, ao ver Jesus, eles tiveram medo. E aí Jesus vira para ele e fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
Jesus está falando isso para mim e para você hoje. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa, se você está inseguro. Muitas vezes eu me encontro nessa situação. A gente vê esse vírus que não vai embora, a gente vê pessoas perdendo tudo que tem, perdendo seus entes queridos, a gente não sabe nem o dia de amanhã. A palavra de Deus diz, olha, não fazeis planos, não dizeis que estarei aqui ou ali amanhã. Se eu quiser, você estará. Então, meus queridos, vamos lembrar que Deus tem o comando de todas as coisas. Ele pode transformar a nossa vida, transformar nossas circunstâncias. Não adianta ter medo, é Ele que está no poder, é Ele que tem o controle. Não é vírus nenhum que vai fazer com que nós experimentemos ou vivemos algo que não está sob a soberania de Deus. E Ele mesmo é quem vai cuidar de nós. Jesus não impediu que eles passassem pela tempestade, mas durante a tempestade, Jesus se apresentou. Jesus veio ao encontro, Jesus veio à necessidade deles, ao socorro deles. Então não importa o que vai acontecer comigo ou com você amanhã, a única certeza que nós podemos ter é que Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem nos socorrer, Jesus vem transformar a circunstância difícil em um momento de milagre na nossa vida, um momento de transformação na nossa vida. O medo, ele ofusca a nossa visão de Deus. O medo não nos deixa enxergar os milagres de Deus à nossa volta. Então aqui, quando eles percebem, quando Jesus se revela e diz, sou eu, não temais, Pedro duvidou, Pedro disse assim, Senhor, se és tu mesmo, me manda que eu venha ter contigo. E é interessante porque Pedro pediu algo que era sobrenatural. Pedro queria ir com Jesus e para ele ir com Jesus ele teria que andar sobre as águas. Então Jesus disse para ele assim, vem. E ele foi. E durante a ida dele ao encontro de Jesus, quando ele estava andando sobre as águas, ele olhou para as circunstâncias e para o vento que estava ao redor dele. E ali o que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele teve medo. Medo, aqui nós vemos o medo novamente. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de andar nas promessas que Deus tem para nós. Meus queridos, Deus tem promessas lindas para mim e para você. Planos de paz, de alegria, de vitória. Então não tire os olhos do Senhor. Creia em Jesus. Ele é real, Ele é vivo e Ele está aqui conosco. Ore, fale com Ele, Senhor, salva-me, Senhor, me tira dessa situação, dessa angústia que eu me encontro nessa hora, que eu não possa ter medo de avançar, que eu não possa ter medo de caminhar, que eu possa saber que o Senhor é comigo e que o Senhor é poderoso para transformar as circunstâncias da minha vida. Então, meus queridos, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a dificuldade, não olhe para a incerteza, não olhe para aquilo que vai te trazer medo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, creia nisso de todo o teu coração e não tenha medo. Aí Jesus fala com eles, Jesus faz o milagre, eles pedem por socorro, ele diz salva-nos, Senhor. Então Jesus estende a mão para Pedro, Jesus socorre e entra no barco com eles. E ali a tempestade se acalma. Queridos, quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele está no barco conosco e nós entendemos isso e olhamos e vemos e sentimos o poder dEle, a nossa vida é transformada. Então, meus queridos, eu quero convidar você hoje a convidar Jesus a entrar no seu barco, a pedir que Ele venha te salvar, a pedir que Ele venha transformar a sua vida. E você vai experimentar um dos maiores milagres
milagres que um homem ou uma mulher pode experimentar. É a visitação do Senhor na sua alma, no seu coração, vindo transformar o seu homem interior, te fazendo um homem diferente, fortalecido na fé e no entendimento das coisas celestiais, que faz a gente andar acima das circunstâncias dessa vida. Então esse é meu convite para você hoje, meus queridos. Não tenha medo. Eu não sei onde está o seu barco nessa hora. Eu não sei que tempestade te cerca, que medo te cerca, mas entrega tudo para o Senhor e convida Ele para entrar no barco da sua vida. E Ele virá ao teu socorro, ao teu encontro, para trazer paz, alegria, esperança e a certeza de que Ele te ama. Então eu gostaria de orar com você nessa hora, agradecer a Deus pelo grande privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra nas nossas mãos e de conhecer todos esses detalhes, todos os milagres que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua Palavra que é viva, eficaz, que transforma as nossas vidas. Deus querido, nós queremos convidar o Senhor nessa hora para vir fazer parte aqui do nosso barco, Senhor, para nos socorrer na nossa aflição, na nossa dor, na nossa angústia. Deus, seja ela qual for, nós sabemos que o Senhor pode trazer paz, esperança, calmaria ao nosso barco. Venha ao nosso socorro, Senhor, venha ao nosso encontro. Visita, Senhor, as famílias que estão sofrendo, que têm perdido seus entes queridos, Senhor, seus trabalhos, Pai, que eles possam ter a certeza e a esperança de que o Senhor tem um plano para a nossa vida e de que nada na nossa vida acontece por acaso. E que o Senhor transformará as más experiências em experiências que vão nos fortalecer para o amanhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Espírito do Senhor que habita em nós e obrigado, Senhor, pelas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Amém? Em nome de Jesus é que eu oro. E meus queridos, eu queria convidar você a se inscrever no meu canal, a compartilhar essas mensagens. Talvez essa mensagem não tocou fundo o teu coração agora, talvez o teu barco esteja numa calmaria, numa bonança, mas pode haver pessoas, meus queridos, que estão sofrendo agora, que estão aterrorizados pelo medo e que podem ouvir essa palavra e terem o seu coração acalmados na presença do Senhor. Então vai lá, se inscreve no meu canal, compartilha essa mensagem e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Então, até o próximo vídeo, tá bem? E que vocês fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.